E eu trago aqui para o senhor como se encontra hoje a Universidade Federal Fluminense. São pichações que não acabam mais, caracterizações que mostra que é um braço político, sim, a universidade. A gente tem até aqui, ó, é triste se ver, ó, um pênis desenhado aqui, ó, na universidade. A gente vê aqui, ó, a gente tem pró-maconha e com adesivos de candidatos políticos. Eu tenho que mostrar, é triste, mas boiceta é lindo. Tudo isso pichado nas paredes da Universidade Federal Fluminense. E aqui? E eu não poderia deixar de comentar brevemente o que disse um deputado bolsonarista que me antecedeu, querendo criar uma caricatura sobre o que são as nossas universidades federais, com o objetivo de criminalizar, né, a atuação docente, discente e, sobretudo, com o objetivo, a gente sabe, do desmonte, da precarização da universidade, da sua privatização. Universidades não são nada disso. Universidades são produção de conhecimento, de ciência, salvam vidas, mudam o país e merecem ser apoiadas. E é o mesmo deputado que na última semana foi para a tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo, aí sim, o quebra-quebra, a depredação que fizeram do Palácio dos Três Poderes da República. Para esses é anistia. E para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. Concordo com o diagnóstico que foi feito sobre o que significou a gestão Bolsonaro para a educação pública brasileira. Mas, ministra, é justamente por eu defender as universidades federais que eu não posso deixar de falar também do que significa o problema grave do orçamento para as nossas universidades. Esse ano estão previstos 5,7 bilhões para financiar 69 unidades federais de ensino superior. Esse orçamento é metade do ano de 2011, que foi antes da expansão territorial e também da entrada e da democratização, né, do acesso às universidades. E é um orçamento, inclusive, 27% inferior ao de 2019. Isso já é uma situação de agonia orçamentária para as universidades, que se agrava com o decreto da última semana, o decreto 12.448, que é chamado de cronograma de execução orçamentária, como se fosse um bloqueio, mas que, na prática, significa um corte, porque 61% dos recursos podem ser utilizados até novembro e 39% em dezembro. Isso, na prática, inviabiliza o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil, também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado de São Paulo, da comunidade acadêmica da UFSCar, da Unifesp também, que me procuraram muito preocupadas. Eu não tenho dúvida de que isso é um reflexo da política econômica e fiscal que vem sendo adotada nos últimos anos. Não é à toa que, desde 2016, pós-teto de gastos, que a gente viu uma diminuição do investimento das universidades e que isso é reflexo direto da política do arcabouço fiscal, que, além de impactar o orçamento das universidades, ameaça os pisos constitucionais da educação e também da saúde. É por isso, ministro, que fica aqui o meu apelo para que a gente reveja esse decreto. Eu sei que, enfim, foi feito pela Fazenda, mas acho que é fundamental também um posicionamento público aqui. Mais 30 segundos, peço por gentileza, presidente. Também do Ministério da Educação com relação a isso. Os estudantes estão chamando um dia de mobilização no dia 29 de maio, o qual nós apoiamos. O nosso mandato, junto com a deputada Fernanda Melchiona, apresentou um projeto de decreto legislativo para revogação dessa portaria de estrangulamento orçamentário, mas fica aqui o nosso posicionamento. As universidades estão agonizando e a sua atividade acadêmica não pode paralisar, de acadêmica, de pesquisa e de assistência aos jovens negros e oriundos das periferias que hoje ocupam os bancos das universidades. Obrigada, presidente. Antes de passar a palavra ao ministro para responder, eu gostaria de indagar ao plenário se podemos abrir mão das réplicas e tréplicas pelo bom andamento do trabalho e para que os nossos parlamentares possam fazer uso da palavra. Todos estão de acordo? O senhor não quer fazer mais um bloco maior? Mais do que... Então, passo a palavra ao ministro para responder por 10 minutos. Vou procurar ser até mais breve. Bom, deputado Rafael, primeiro já atende aos alunos da EJA, mas, como você disse, na faixa limitando até os 24 anos. Então,
tudo se limita à questão orçamentária, né? Dificuldades, mas eu acho que é um bom caminho, até porque nós lançamos um Pacto Nacional contra o analfabetismo, uma série de ações estratégicas, principalmente na estratégia da formação técnica e profissional, principalmente nas pessoas de maior idade, mas o desafio é enorme, estamos construindo isso com as redes, mas espero que a gente possa construir para o orçamento do ano que vem condições para a gente poder ampliar esse programa que eu considero tão importante para a nação. Em relação ao deputado Luiz Lima, eu vou, deputado, recebi aqui as suas colocações e registro em relação a essa questão. Dizer que, assim, eu pessoalmente defendo a importância da universidade pública, gratuita, para o país. Nós somos responsáveis por 90% da pesquisa brasileira, mas não concordo com esse tipo de atitude que aconteceu, de agressão, porque nós precisamos respeitar a democracia, as divergências. Democracia é isso, respeitar as diferenças, e nós vivemos num regime democrático. Também acho que o reitor tem que lhe receber, me coloco à disposição de lhe receber já como ministro da Educação, né? Apesar de respeitar as autonomias universitárias que existem, mas claro que tem os caminhos legais para que isso possa ser julgado, mas quero dizer que eu não concordo com nenhum tipo de agressão ou qualquer destruição ou do patrimônio público, seja na universidade, qualquer patrimônio público. Então, acho que precisa ser apurado essa questão. Então, eu queria só registrar aqui que estou inteiramente à disposição de recebê-lo no momento que o senhor quiser. Dizer para alguns parlamentares que falaram aqui, e principalmente para as parlamentares mulheres aqui presentes, eu estava observando aqui que atrás de mim tem minha equipe do MEC, é quase toda de mulheres aqui. O presidente do FNDE é mulher, presidente da CAPES mulher, a secretária Zara mulher, a secretária Marta mulher, a secretária Cátia mulheres, todas que vieram de doutores, técnicas, que têm contribuído comigo. Repito, a única coisa que eu desejo ao concluir meu mandato ao final de 2026, se o presidente Lula me permitir até lá, é poder ter dado uma contribuição para melhorar a educação, por acreditar nisso, que não há nenhum caminho para uma nação se não for através da educação do seu povo. E todas as políticas, mesmo com as restrições orçamentárias, a gente tem feito em cima de foco, de estratégia, de prioridades para garantir esses encaminhamentos. Então, Pedro, quero só agradecer as suas posições e dizer que respeitar as diferenças, repito, todas as posições que serão colocadas aqui, seja por parlamentares de situação ou de oposição, estaremos sempre abertos para as críticas construtivas, para que a gente possa melhorar. Acho que a educação não pode ter cor partidária, ela precisa ser uma só, porque quem está lá na ponta são as crianças e jovens que são o futuro desse país. Dizer ao deputado Solano que esse decreto da EAD, como também outros parlamentares, foi fruto, repito, de um processo de ampla discussão, como sempre procurei fazer, né, sem extremismo, mas do ponto de vista técnica, ouvindo e construindo os caminhos necessários para as mudanças, melhorar a qualidade da educação do nosso povo. E responder à deputada Sandra que... Sâmia, desculpe, Sâmia. Se tem um governo que olhou para as universidades públicas nesse país, foi o governo do presidente Lula, que mais expandiu a universidade nos seus 2 primeiros governos, que levou a oportunidade para o filho do trabalhador, da doméstica, do pedreiro, porque só quem tinha direito a ir para a universidade era filho de rico. O filho do rico tinha o direito de ir para a escola privada do ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, mas quem ia para as universidades era o próprio filho do rico. Hoje não. A cara da universidade é a cara do povo brasileiro. O povo pobre, a lei de cotas que foi aprovada por essa casa, as oportunidades do ProUni, do FIES, deu oportunidade para que pessoas pobres pudessem ter acesso às nossas universidades nesse país e principalmente às universidades públicas brasileiras. Nós estamos expandindo agora 10 campos de universidades, consolidando as universidades existentes. Fizemos um esforço, e aqui eu quero agradecer a esta casa novamente com a PEC da transição. Fizemos um esforço para complementar o orçamento no primeiro ano
de 2023 para 2024. Pra vocês terem uma ideia, em 2022, as despesas discricionárias das universidades, que é aquela que paga também o custeio, era 5,7. 2023 passou para 7,1 bilhões. Foi um esforço que o governo federal fez naquele primeiro ano para recompor um pouco do orçamento, que reconhecemos que ainda não é suficiente para garantir tudo que a universidade precisa e merece para o bom funcionamento. Fizemos a composição da recomposição orçamentária da inflação para 2024, então aumentamos de 7,1 para 7,2, e fizemos, quando enviamos o orçamento para o Congresso, fizemos também a atualização da inflação, e quando encaminhamos o orçamento para cá, era 7,5 bilhões do orçamento que foi cortado pelo Congresso Nacional, voltando para o 7,2 de 2024. Aliás, o Ministério sofreu um corte de mais de 3 bilhões de reais na aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional. Inclusive, fiz um apelo na época ao relator, que é meu colega senador, que não fizesse corte, já era limitado os orçamentos da universidade e dos institutos federais. Segunda-feira tive uma reunião, deputada, com o presidente da República, o presidente Lula, e nós vamos anunciar na próxima semana, o presidente vai convocar todos os reitores, que ele tem feito todos os anos, convidando reitores e reitoras para uma reunião lá no Palácio da Abolição, onde nós vamos anunciar medidas importantes, não só para o Palácio do Planalto, eu disse o quê? Ainda lembrando da época que eu era governador. Mas lembrando que a nossa meta é fazer essa recomposição que também dos institutos federais, em relação aos cortes considerados no orçamento, mas também anunciar também medidas que possam tirar as universidades desse 1/18 do repasse, que até agora nós já estamos garantindo. E, se Deus quiser, ainda terá novidades ainda melhores que serão anunciadas pelo presidente Lula a partir desse encontro com reitores e reitores. Então, podem ficar tranquilos os reitores da universidade, nosso compromisso do presidente Lula, deste governo, com as nossas universidades e institutos federais em relação à questão do orçamento. Obrigado, presidente.